Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, hoje nesse dia queremos realmente fazer memória, claro, do Cristo Eucarístico, celebrar a Eucaristia, ouvir a palavra de Deus, mas queremos também bendizer a Deus pelo testemunho vivo entre nós de um santo, da sua vida, que para nós é um fruto que nos ajuda no nosso caminho de santidade, de seguimento de Jesus Cristo. A vida de alguém, a vida de um santo, sempre quer ao mesmo tempo ser aquele que intercede por nós, que nos ajuda na nossa caminhada, do qual nós podemos recorrer a ele, hoje Santo Antônio, recorrer a ele pedindo a sua intercessão, o seu auxílio, a sua ajuda também no nosso caminhar, no nosso peregrinar sempre em direção ao Senhor, mas também a sua vida nos estimula e nos encoraja nesse segmento de Jesus Cristo, no nosso caminhar, no nosso viver o Evangelho. E nós então queremos, de fato, nessa celebração eucarística, realmente fazer isto, quer dizer, nos colocar nesta liturgia eucarística, pedindo ao Senhor que nos ajude, assim como conduziu Santo Antônio, ajudou Santo Antônio, assim como Santo Antônio foi dócil ao seu Evangelho, nós também possamos ser dóceis a escutar o seu Evangelho e deixar-nos ser transformados por ele. Então, quer dizer, o santo é uma riqueza muito grande, então celebrar a vida de um santo. E nós, de tradição católica, assim fazemos. Por quê? Porque nos estimula, nos encoraja, além, claro, da companhia deles para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Então, caríssimos irmãos, é um lucro muito grande, vamos dizer, celebrar Santo Antônio. Aquele que quis viver o Evangelho, como bom franciscano, quis viver o Evangelho, ser Evangelho vivo. Aqui há algo muito interessante. Ser Evangelho vivo e não apenas proclamar com a boca, com os lábios, com a voz, mas ser, de fato, a testemunha de Jesus através de toda a sua vida, de todas as suas obras. E nós aqui vamos conhecer aquilo que tanto Santo Antônio como os santos franciscanos, a família franciscana, sempre carregou para si como reflexão, que é: cessem as palavras e falem as obras. Quer dizer o quê? Que as nossas vidas, que as nossas obras sejam capazes de refletir o Evangelho, de difundir o Evangelho pelo mundo. Claro que em algumas ocasiões, sim, precisamos falar do Evangelho, né? Estou aqui à frente, estou falando do Evangelho, né? Quer dizer, falando, meditando, refletindo sobre o Evangelho. É necessário, sim, falarmos do Evangelho. Mas, no entanto, precisamos que falar do Evangelho seja realmente através do nosso próprio ser, de nossa própria vida. Este é um grande desafio. Por quê? Porque nós nos colocamos como comunidade cristã, no sentido de aqueles que seguem a Jesus, e aqueles que seguem a Jesus vai cada vez mais parecendo com aquele que segue, com o seu mestre, né, com o Senhor. Então, é um grande desafio nós parecermos um pouquinho com aquele que nós seguimos, Jesus Cristo. Por isso, muitas vezes,
Infelizmente, muitas vezes a gente não vive com perfeição o Evangelho. Por isso, muitas vezes reconhecemos e pedimos o perdão de Deus e recomeçamos constantemente. E que bom que nós temos essa postura de reconhecer que nem sempre temos correspondido ao Evangelho, que nem sempre temos correspondido à vontade de Deus. E por isso nós nos colocamos diante do Senhor com toda humildade, reconhecendo e pedindo a graça de voltarmos ao Evangelho, quer dizer, voltar o nosso coração para o Senhor, nos converter. É a dinâmica cristã que nós temos que ter para toda a nossa vida. E nós ouvimos aqui na primeira leitura falando de uma virtude fundamental para aqueles que querem seguir a Jesus Cristo, para aqueles que querem viver o Evangelho. Pedir ao Senhor sempre a virtude, o dom da sabedoria. É necessário. Muitas vezes nós, claro, adquirimos muitas coisas e muitos outros dons e virtudes, mas todas regidas pela sabedoria de Deus. Precisamos pedir sempre a sabedoria de Deus para tudo aquilo que nós iremos fazer. Ela é um tesouro inesgotável para a humanidade. Os que a adquirem estão preparados para a amizade com Deus, porque recomendados pelos dons da instrução. Pedir sempre a sabedoria de Deus é fundamental para o nosso seguimento de Jesus Cristo, assim como foi fundamental para Santo Antônio. E o bonito da vida de Santo Antônio é que ele é conhecido para nós, não só como santo casamenteiro, não. Ele é conhecido para nós como o santo que pregava o Evangelho, um grande pregador, um grande conhecedor das Sagradas Escrituras, a tal ponto que o próprio Francisco, Santo Antônio, então, quando conhecem os frades, né, quando conhece a realidade de frades franciscanos, ele procura, então, aproximar dos irmãos e quer ser admitido entre eles, e ao ser admitido entre o grupo daqueles frades franciscanos, ainda no tempo de São Francisco vai recomendar que ele pode ensinar, instruir as Sagradas Escrituras, ou seja, a teologia para os seus irmãos, contanto que não perca o espírito da oração e da devoção. Quer dizer que aquele ensino, que aquela sabedoria leve o seu coração cada vez mais para Deus. Então, quer dizer, Santo Antônio, um grande conhecedor da palavra, um preparado para falar. Mas, no entanto, ele não começou a sua vida de pregador ali na ordem já pregando. Ele começou nos serviços mais humildes, mais simples, como porteiro, nos serviços mais domésticos ali, só numa ocasião que descobriram o talento e o dom de Santo Antônio, quando numa ordenação precisou-se que alguém pudesse proferir algumas palavras, e foi pedido a Antônio, né, ou seja, a Santo Antônio, para falar, e falaram, e os irmãos perceberam que ele tinha um dom extraordinário, um dom de falar, de pregar o Evangelho. E a partir disso, então, a sua vida vai ser, de fato, como um pregador, um grande instrutor da palavra de Deus. Mas nós vamos ver que o Evangelho, de certo modo, já era vivenciado através do testemunho da sua própria vida, mesmo naqueles serviços silenciosos, no sentido que não tem tanta repercussão. Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, ali uma dona de casa, ali cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, ou ali eu trabalhando no meu serviço, ali na minha competência, eu estou ali desenvolvendo aquilo que é de minha competência, enfim, aquela minha responsabilidade, que muitas vezes nossas responsabilidades não têm grande repercussão. Quando a gente fala repercussão, não importância, né? Importância, tudo aquilo que nós fazemos tem importância, mas nem tudo que a gente faz tem repercussão. Muitas vezes no mundo de nós, sobretudo no mundo atual, parece que tem mais repercussão as coisas erradas, né? As coisas ruins parece que repercute mais do que as coisas boas, né? Fazemos tantas ações boas, não repercute tanto quanto quando nós fazemos alguma coisa não tão boa. Parece que repercute mais, né? Então, é necessário a gente reconhecer que vivendo o Evangelho no ordinário da nossa vida, naquilo que nós fazemos, ali é o testemunho vivo do Evangelho. Ali eu prego o Evangelho. Quando eu vivo com justiça, com serenidade, tudo aquilo que eu devo fazer. Então,
de fato, nós vamos vivendo o Evangelho. E quando tem as oportunidades, sim, de proclamarmos a palavra de Deus através da nossa voz, a gente proclama. Mas o Evangelho é mais eficiente no ordinário de nossa vida, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós testemunhamos através de nossa vida. Aí é onde que entra o cessem as palavras e falem as obras, quer dizer, o testemunho arrasta, né? As palavras convencem, mas o testemunho arrasta, né? Quer dizer, o testemunho dá força e solidez para aquilo que nós, de fato, acreditamos. E se nós acreditamos em Jesus, as nossas obras têm que ser as obras daqueles que acreditam em Jesus. Assim vai dizendo o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão serão aqueles que crerem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem um veneno mortal, não lhes causará mal algum. Ou seja, tudo isso que o Senhor vai falando são as obras daqueles que crer no Senhor. Obras boas, aparentemente. Quer dizer, aqueles que creem no Senhor devem realmente fazer boas obras. A sua vida, melhor dizendo, tem que ser uma boa obra. Então, por isso que nós precisamos pedir ao Senhor que, de fato, sejamos obras da sua mão, boas obras, testemunhos de esperança, de salvação para o mundo. Que o nosso testemunho seja realmente testemunho de amor, testemunho de compreensão, testemunho de diálogo, testemunho de anúncio do Evangelho. E muitas vezes precisamos, claro, ter o dom da sabedoria e do discernimento para tantas propostas que o mundo nos oferece que não condiz com o nosso ser cristão, com tantas injustiças que o mundo oferece que não é cristã, com tantas posturas no mundo que não é cristã. Então precisamos realmente ser firmes, porque muitas vezes nós achamos mais fácil caminhar pelo caminho que já está sendo feito, e muitas vezes precisamos dar o testemunho firme de que o amor, de que a justiça, de que o diálogo é possível ainda, mesmo quando a gente encontra poucas luzes. Quer dizer, o cristão deve ser uma luz mesmo quando tudo parece não ter saída, onde tudo parece estar num pessimismo total. É preciso, então, nós sermos esse luzeiro, né? Sal e luz do mundo é a vocação do cristão, ser sal e luz para o mundo. Então, nós devemos ser a luz para o mundo. Sabemos que não luz própria, não é? O Cristo é a luz nossa que nos ilumina, e a partir dessa luz que é Cristo, que nós podemos iluminar o mundo. Então, peçamos, meus irmãos, a Santo Antônio, nesse dia de hoje, que nos ajude a sermos testemunhas de Jesus Cristo, ajudando-nos mutuamente uns aos outros no caminhar cristão, e de maneira especial ajudando os nossos irmãos mais necessitados, seja da necessidade de acolhida, seja da necessidade de ser ouvido, seja da necessidade também do bem material. Então, que nós possamos realmente ser sal e luz do mundo através de nossas obras, através de nosso testemunho, assim como foi Santo Antônio e assim como ele é para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.